Olá, paz seja convosco. Eu sou a pastora Simone, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Torre, e estamos iniciando um novo projeto, o quadro A Pastora Responde. São perguntas feitas pelos nossos membros ou as demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que na sua vida cristã, elas trazem algumas dúvidas sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. Coisas que muitas vezes nos atrapalham na nossa vida cotidiana, né? Nos levando ao pecado, nos levando a muitas vezes a abandonar a nossa vida cristã. Hoje, como nos tempos antigos, muitas vezes se colocam fardos pesados sobre os nossos ombros, porque a palavra do Senhor diz: pecais por não conhecer as Escrituras. Mas também o profeta Oséias, ele diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque nós não conhecemos quais são os nossos direitos, biblicamente falando. Nós não conhecemos aquilo que Jesus deixou ali para nós. Então muitas vezes a gente vive uma vida presa, amarrada, porque nós não sabemos quais são os nossos direitos. E baseado no nome de Jesus, pela unção do Espírito, eu quero estar aqui nesse quadro esclarecendo algumas coisas para você. Dentro do meu pequeno conhecimento que eu tenho da palavra, do meu tempo de estudo, daquilo que o Senhor tem revelado na palavra ao meu coração. Eu sou formada em teologia, então por esse pouco conhecimento, porque nós somos um eterno aprendiz da palavra de Deus, porque a própria palavra nos ensina, né, que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas. Então a palavra do Senhor, ela é renovada a cada dia. Então eu venho pedir o direcionamento do Espírito para estar trazendo essas respostas para o teu coração, para que você saiba viver uma vida cristã sem estar carregando um peso no teu coração. Amém? Então que o Senhor possa estar nos abençoando nessa nova etapa. Curte as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vai ter o link aqui embaixo para você estar nos acompanhando. Curte aí o nosso canal, se inscreve no nosso canal para que nós possamos estar dando continuidade ao nosso trabalho. Conto com você para isso. Amém? Então vamos lá. As perguntas que nós temos aqui foram enviadas lá pelo nosso Instagram, nossa rede social, lá no Instagram. Se você quiser também mandar alguma dúvida tua, pode enviar lá pelo Instagram, que nós vamos estar respondendo sim as tuas perguntas. E a primeira pergunta que chegou aqui para mim foi: tinha álcool no vinho de Jesus? Por que essa pergunta, irmãos? Primeiro, por conhecer, por querer saber, ou porque às vezes a gente quer se esconder em algum textinho isolado lá da palavra e cometer aquele pecado. Então, você tenha muito cuidado com as respostas que você vai ouvir. Muitas vezes, irmãos, a gente não traz respostas claras porque as pessoas se pegam à nossa palavra para cometer erro e dizer: a pastora falou, o pastor falou, o bispo falou, o apóstolo falou. Eu quero relatar uma resposta baseada naquilo que a Escritura está falando. E a Bíblia nos mostra com clareza que uma das primeiras técnicas usadas pelo homem foi na produção de bebida alcoólica. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso 20, nós encontramos que Noé plantou uma vinha. E em seguida diz que ele tomou o vinho e se embriagou. Por causa da sua embriaguez, ele ficou nu. Não é? E tem aí aquela história, o porquê o seu filho Cã foi amaldiçoado porque viu a nudez do pai, porque Noé estava embriagado. Então já existia assim a técnica do fazer a fermentação para que aquele vinho ele tivesse o seu teor de álcool, né? Dentro do Novo Testamento, nós não encontramos base bíblica acerca de proibição da bebida alcoólica, do vinho. Mas existem também alguns por exemplo, o juiz Sansão,
Quando Sansão, ele foi prometido para sua mãe, qual foi as normas que o Senhor deixou para ele? Que ele não tomasse bebida alcoólica, né? O fruto da vinha, ele não podia tomar nem o suco de uva, nem tomar vinho. Por quê? Por causa da embriaguez. Então existia alguns preceitos, mas não tem nada acerca do que se proibia a bebida alcoólica. Mas na produção do vinho existia sim um teor de álcool naquela época. No livro de Provérbios, no capítulo 31, no capítulo 23, no verso 31, diz assim: não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando se tira no copo e escorre suavemente. Não há uma proibição, mas existe uma advertência no consumo do vinho. Por quê? Por causa do teor alcoólico que existia dentro daquele vinho. Quando nós chegamos lá no Novo Testamento, nós encontramos no livro de João, no capítulo 2, no verso 10, algo falando sobre o vinho. E esse vinho que nós encontramos, ele vem relacionado à palavra ônios, que é o traduzido na palavra grega, que é o vinho, usada para a relação do vinho com o teor de álcool. A mesma palavra nós encontramos no livro, na carta de 1 Timóteo, onde Paulo traz as instruções para o bispo e para o diaconato, onde ele traz uma observação: não sejam chegados ao vinho, né? Que seja de forma moderada, ou que não use, não sei qual é a tradução que você está usando, acerca do vinho. Por quê? Ele tinha sim um teor alcoólico. Na ceia, na mesa de Jesus, Jesus tomava o vinho com álcool? Sim, irmãos. E isso foi um dos grandes questionamentos dos fariseus. Porque Jesus diz, veio João, que vivia uma vida regada, vivia no deserto, não comia pão, não tomava vinho, e eles criticavam. Então chegou o Filho do Homem, que tomava vinho, que comia com os pecadores, e eles também condenavam e criticavam Jesus por isso. Porém, pode ser, a Bíblia não afirma, como a questão do não ser chegado, a gente nunca encontrou Jesus embriagado, o apóstolo Paulo embriagado, ou algum discípulo embriagado. A Bíblia no Novo Testamento não fala da embriaguez, porém o teor de álcool pode ter sido reduzido ao acrescentar a água dentro daquele vinho, né? Então, tinha álcool sim, mas nós não sabemos qual era o nível do teor alcoólico que existia dentro daquele vinho. Por que hoje nós tratamos essa questão como uma forma muito delicada? Quais são as consequências do álcool na vida do homem? Quais são? Violência, né? A mente da pessoa é distorcida, a pessoa sã é uma coisa, a pessoa embriagada é outra, é contenda, é dívida, é confusão, é separação, é violência. Tudo isso, irmãos, está relacionado ao uso excessivo do álcool. Então, nós não podemos fazer esse consumo. Nós não temos que nos basearmos naquela época. A nossa época é diferente daquela época que passava. E já se existia um controle da embriaguez, um controle da bebida alcoólica, do teor do álcool dentro do vinho, sim. Então, cuidado com aquela resposta que você está ouvindo. Espero que tenha respondido a tua questão de uma forma bem clara. Cuidado com o uso do álcool. Na realidade, nós não devíamos consumir o álcool em hipótese nenhuma. Hoje meu marido, pastor, liberto, salvo em Cristo Jesus, mas ele, quando se converteu, pastor Nelson, ele bebia.
Ele não bebia com frequência, mas semanalmente sempre tinha cerveja em casa, uísque em casa. Ele gostava muito de uísque, ele gostava muito de tomar uma caninha antes do almoço. Sempre. Quando ele entregou a vida dele para Jesus, ele começou a mudar esse comportamento dele. Porém, irmãos, ele manteve o hábito de, antes do almoço, no final de semana, ele gostava de tomar uma dose de cachaça, porque na visão dele, aquilo abriu o apetite dele. Porém, ele sofreu uma advertência, não por mim e não pelo nosso pastor, mas pelo próprio Espírito Santo. Né? Então ele aboliu essa prática, ele abandonou essa prática, porque ao conhecer a palavra de Deus, ao se aprofundar na palavra de Deus, numa vida, no altar de santidade, ele entendeu que aquilo não podia fazer parte da sua vida, porque isso está ligado ao vício, à escravidão, e nós fomos chamados para vivermos em liberdade, uma liberdade com Cristo, liberdade, essa liberdade que Cristo não deu, não confunda com libertinagem, é uma liberdade dentro dos padrões, como o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, eu posso tomar o vinho, eu posso tomar a bebida alcoólica, posso, mas não me convém. Faz uma análise na tua vida espiritual, na tua conduta espiritual. Amém? Uma outra pergunta é: por que as pessoas tinham que se apresentar diante dos profetas com algo ou com uma oferta? Né? Também não é tão minucioso, né? Tudo que a gente fala a respeito de Deus é tão polêmico. Mas por quê? Porque o profeta, ele vivia à disposição de Deus. O profeta vivia de plantão 24 horas a serviço do reino. A hora que Deus quisesse usar e falar, usá-lo para levar sua mensagem ao povo, o profeta tinha que estar à sua disposição. Então, como esse profeta, ele estava à disposição do Senhor, ele sobrevivia com as ofertas, com algo que as pessoas levavam para ele. Porque normalmente o profeta, ele era um sacerdote. Então as pessoas levavam a sua oferta para o profeta, porque ele estava a serviço do reino de Deus. Amém? Terceira pergunta. Gostaria de entender um pouco sobre Ezequiel e suas visões. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote em Jerusalém, juntamente com Zacarias e Jeremias, e foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, já com seus 30 anos de idade, ele exerce o seu ministério profético, onde Deus começa a trabalhar com Ezequiel para estar falando com o seu povo, assim como Jeremias, assim como Daniel, cada um a seu tempo. Cada profeta teve a sua época dentro da história. E Ezequiel chegou o tempo onde Deus fala com ele às margens do rio Quedar, dentro da Babilônia, para tratar com o povo, né? Foi um profeta onde Deus o chamou de filho do homem. Filho do homem está muito relacionado ao que é relacionado ao pai, é muito parecido com o pai. Então ele era tratado como filho do homem. Deus usou de uma forma ímpar no seu tempo, e Deus falava com ele através de visões. Nós encontramos o profeta Ezequiel de uma forma tão ímpar, onde Deus fala através dele com coisas tão minuciosas, né? Fica amarrado do lado direito, come uma porção tal. Então ele foi usado de uma forma bem particular dentro aqui da sua época e no seu ministério. A terceira pergunta: por que Deus falou que os homens não negaram a Samuel, mas sim a ele? No caso, negaram ao Senhor. Nós sabemos que Israel, naquela época, estava vivendo o tempo dos juízes, né? Os juízes eram escolhidos por Deus para estar governando Israel. Eles não tinham rei. Porém, existia, sim, uma promessa de Deus que Israel ia ser governado por um rei. Lá no livro de Deuteronômio, se não me engano, lá no capítulo 18, o Senhor fala dessa promessa, né, através de Moisés, que Israel ia ser governado por um rei. Porém, esse reinado seria
supostamente a Bíblia não trata especificamente disso, mas supostamente no tempo do Messias, quando o Messias viesse. Porém, o povo também, irmãos, a gente pode entender a necessidade do povo, porque Samuel já era velho, já estava bem velhinho. Eles temiam que quando Samuel morresse, Israel fosse governada pelos seus filhos, que estavam em pecado da avareza e cometendo outras atrocidades dentro ali do ministério de Samuel. E o povo não queria ser governado pelos filhos de Samuel. Então ele chama Samuel e diz: olha, nós queremos um rei. Mas, no entanto, onde foi o pecado desse povo? Porque eles queriam ter um rei como as outras nações tinham. Eles queriam ser um povo igual às outras nações. Eles queriam ter um rei a quem prestar conta. Então aquilo entristeceu o profeta Samuel. Samuel se sentiu diminuído, Samuel se sentiu rejeitado com aquilo, porque era Samuel que estava governando o povo. Então quando Samuel chega diante de Deus, o Senhor conforta o coração de Samuel. Diz: olha, Samuel, eles não estão negando a você, eles estão negando a mim, porque eles não querem ser governados por mim, eles querem ser governados por um homem, por um rei. Então é um rei que eles querem, é um rei que eles vão ter. Então é por isso que essa resposta que Deus dá a Samuel. Muitas vezes, irmãos, a gente toma atitudes achando que está negando a pessoa e, no entanto, a gente está negando o Deus que está por trás daquela pessoa. Muito cuidado quando a gente fala de profetas, de homens e de mulheres de Deus. A outra pergunta é a seguinte: Deus criou os céus e a terra, né? Aliás, no verso 1, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Deus criou a terra sem forma e vazia. Essa é a pergunta. O que aconteceu que a terra ficou dessa forma, se Deus é perfeito? Essa é a pergunta. Primeiro diz assim o verso 1, e criou Deus os céus e a terra. No verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. A pergunta é: se é um Deus perfeito, por que ele criou a terra sem forma e vazia? Né? A gente poderia trocar essa palavra vazia pelo caos. Né? Não é que Deus criou a terra um caos. Existe um paralelo aí, um tempo, né, diferenciado, dia, em época bíblica. Não é questão de horas. Do verso 1 para o verso 2, existe um tempo para ser construído. Deus construiu a forma, a terra. No princípio Deus criou a terra estava criada. Porém, aquilo que o homem trata, como a ciência trata, como o Big Bang, houve a queda de Satanás. Então, quando ele foi lançado na terra, houve o caos. A terra ficou sem forma. Então a gente pode entender que do verso 2 em diante, o Senhor começa a criar. E qual é a primeira criação? Que haja luz. E que luz é essa? É a luz elétrica? É a luz do sol? Não, porque lá na frente nós vamos encontrar quando ele faz o firmamento, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. A luz que ele fala é o seu espírito que começa a entrar na terra. Então Deus deu a luz, haja luz, ou seja, haja o Espírito de Deus ali, porque Deus estava ali, né? Então é lindo a gente ver esse momento. Deus não fez a forma errada e estava consertando, não. Houve a queda de Satanás, houve o caos, então Deus começou a construir a terra para que o homem pudesse governar e dominar. Amém? Magnífico o poder de Deus. Mais uma pergunta: existe um limite de amizade entre homem e mulher? Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que, assim, eu posso ter uma amizade com outro homem? Claro, ser meu amigo. Eu tenho amigos homens, não há problema. Mas existe sim um limite, né? Vamos dizer assim, você está com a sua amiga no quarto, você vai trocar de roupa e você pode até ficar de roupa íntima ali com a sua amiga conversando com um amigo. Você faria dessa forma?
Então, há um limite, sim, entre essa amizade. A amizade num todo tem que haver um limite, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que há amigos mais chegados que irmãos. Mas existe sim, entre homem e mulher, existe esse limite. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando se ultrapassa desse limite, há confusão. Quantos amigos já não tiveram um envolvimento, relacionamento amoroso? E daqui a pouco se entendeu que era uma amizade e aquilo se separou. Porque a gente confunde as coisas e a gente tem que separar bem essas questões. Vocês fazem casamento? Sim, irmãos, nós somos uma igreja evangélica, né? Somos uma denominação evangélica. Cremos sim no casamento e nós fazemos o casamento sim, conforme a lei do homem e a lei de Deus. Um casamento no civil, e se você quiser fazer o teu casamento, procura-nos aí, tem o nosso contato, a secretaria da igreja, que nós fazemos sim o teu casamento. Quero ter a honra de estar levando a bênção para o teu casamento. O que fazer para voltar ao primeiro amor? Meu querido, depende única e exclusivamente de você. Aqui tem um copo com água. Estou tomando da água. Eu estou vendo que esta água está se acabando. Vai chegar uma hora que eu vou tomar toda essa água. Quando eu precisar, quando eu sentir sede ou a necessidade de tomar a água novamente, eu vou ver que o meu copo está vazio. O que é que eu tenho que fazer? Ir lá na fonte, encher meu copo e tomar dessa água. Quando nós sentimos que está chegando o desânimo, a fraqueza espiritual, aquilo está começando a chegar perto de mim. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de louvar. Quando a gente começa a perceber esses sintomas, porque a frieza, ela dá os sintomas. Ela não chega de repente. Ela dá os sinais, ela começa a mostrar os sintomas. Você começa a se sentir relaxado, já não sente mais vontade de ler a Bíblia, já sente aquele sono, já sente aquela fadiga. Hoje eu não vou mais, hoje eu não vou para a igreja, não estou afim. Então, quando a gente começa a ceder a essas vontades, nós estamos nos acomodando e esfriando cada vez mais. Voltar ao primeiro amor, cabe a mim entender os sinais dessa frieza espiritual e começar a redobrar esse cuidado. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Você acha que eu não sinto esse desânimo? Às vezes me dá uma preguiça, eu digo, epa, vai embora. Eu tenho necessidade, assim como eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de comer da palavra espiritual. Eu preciso alimentar o meu espírito diariamente. Então, com vontade ou sem vontade, eu encaro ali a palavra, eu leio o texto. Muitas vezes eu fujo daquilo que é o padrão, da leitura diária, da sequência. Eu vou para um salmo, eu vou ver um profeta, eu vou ver uma palavra dentro do evangelho, aquilo que me preencha. Eu vou buscar um devocional, eu boto louvor, eu busco aquela essência, eu vou me envolvendo com aquele louvor, eu começo a glorificar, a falar com Deus. Eu digo, Espírito Santo, aquece a minha alma. Eu não aceito essa fraqueza, eu não aceito esse desânimo. E ali, irmão, quando eu percebo, eu estou totalmente envolvida no Espírito. Então, depende de você, meu querido. Busca, vai para a igreja, ouve a palavra, não fala com ninguém, desliga teu celular, tira ele de perto de você, procura sentar nas primeiras cadeiras, porque também é um sintoma. Quando você está começando a esfriar na fé, você deixa de buscar as primeiras cadeiras e vai lá para o fundão da igreja, onde ali as pessoas conversam, começa o passa-passa, você fica despercebido da palavra. Então é um momento perigoso, onde você tem que buscar se envolver mais com as coisas do reino de Deus. E por último, sou evangélico e namoro uma moça que não é. É de Deus esse relacionamento? Eu não posso te afirmar isso, de maneira nenhuma. O que eu posso afirmar para você é, cuidado, porque há um jugo
desigual. Você tem um pensamento, você tem uma forma de vida, você tem um caminho e ela tem outro, né? Por exemplo, não estou dizendo que acontece com você. Não sei nem quem mandou essa pergunta, mas você é evangélico, você tem culto jovem no sábado, eu digo culto jovem porque você namora, né? Também pode ser alguém, você tem seu compromisso na igreja, você tem um culto jovem, no domingo você quer cultuar, e ela não, ela quer ir para uma balada, ela quer ir para uma festinha na casa de um amigo, ela quer tomar uma cervejinha, mas ela não bebe, mas ela quer que eu fique em casa com ela quer ir passear, ela quer ir no cinema, ela quer ir no shopping. Final de semana, onde é o final de semana do cristão? Na igreja. Onde é o final de semana daquelas pessoas que não são cristãos? É shopping, cinema, o barzinho. Então, há um jugo desigual. Fala com Deus, porque Ele vai trazer a resposta do teu coração. Se você não fosse evangélico e entregasse tua vida para Jesus, já com essa pessoa, é uma coisa. Agora, você já é evangélico e buscar um relacionamento fora, isso não vai dar muito certo. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que essas respostas possam ter suprido as tuas necessidades, que Deus possa ter falado ao teu coração. E antes da gente estar encerrando, eu gostaria de estar orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai que estás no céu, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje. Por essas pessoas que enviaram suas perguntas, que tiraram suas dúvidas, que hajam manifestado o teu Espírito sobre a vida dela. Em especial, eu entrego a vida desta pessoa que está se sentindo fraca na fé, que está sentindo que perdeu ou está perdendo o primeiro amor. Que a tua graça o alcance e que teu Espírito Santo possa estar trazendo o avivamento ao seu coração. Abençoa todos estes que estão nos ouvindo através deste canal. Reveste com teu poder e com a tua graça no nome de Jesus. Amém? Então fica na paz, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não esquece de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, eu espero você lá. Envia tuas perguntas lá no nosso Instagram. Tchau! Beijo no teu coração.